Saudações fraternas, irmãos. Vamos primeiramente fazer uma prece, elevando os nossos pensamentos neste momento, pensando no amor de Jesus, Cristo por nós, que significa luz que nos aquece, que clareia nossa caminhada. Buscando neste momento elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre e amigo, dando neste momento qualidade aos fluidos que nos envolvem nesses momentos tão delicados e conflituosos, de turbulência, resultado de crises de valores que estamos passando neste momento, nascidos todos do nosso egoísmo e a nossa prepotência. Dá-nos, Senhor, a serenidade, calma, resignação neste momento de dificuldades, para melhor suportá-las e avançar no progresso individual e coletivo. Pai, mesmo nessa crise geradora de conflitos, que nós possamos entender que é um processo para começarmos a identificar a necessidade de harmonização, em procedimento de convivência salutar, entendendo o significado existencial e o trabalho para a autorrealização, para a conquista real da saúde emocional, resultando em equilíbrio físico e mental. Mas é necessário que compreendamos que cada um deve fazer a sua parte na grande obra do amor universal. Que assim seja. Então agora, vamos iniciar nossas irradiações, unindo os nossos esforços, os nossos pensamentos, sentimentos voltados ao bem. Nesse instante, vamos imaginar uma corrente de luz, pedindo aos Espíritos Consoladores, esses trabalhadores incansáveis de Jesus, que nos auxiliam nos nossos objetivos. Clareia-nos, Senhor, o nosso entendimento. Deus misericordioso, Jesus de amor, que a vossa vontade se estenda sobre todos nós e que os nossos amigos, espíritos superiores, interessados em nosso desenvolvimento intelectual e moral, possam encontrar nossas mentes receptivas em padrão vibracional elevado, em consonância com os preciosos ensinamentos do Cristo e das leis do nosso Divino Pai. Que esses mensageiros do Cristo, que detêm o conhecimento, possam levar esses fluidos reparadores a todos os lares, atendendo os nossos entes queridos, nossos parentes, amigos, vizinhos, e que se encontram neste momento com dificuldades físicas, psicológicas, espirituais. Assim como todos os lares dos outros países que estão passando neste momento pela enfermidade do novo vírus que se instalou. Pedimos também tua infinita misericórdia aos desencarnados nesses dias ocorridos na epidemia, que sejam amparados e restabeleçam logo para a continuidade da sua trajetória. Que possamos todos entender que na condição que nos encontramos, necessitamos dele, Jesus Cristo, a fim de crescermos, saindo dos nossos limites materiais para o infinito do seu amor. Jesus veio até nós para que nos tornássemos mais humanizados. Então cabe-nos agora esquecer por momentos de nossas pequenezas e pensar nos que vivem nas ruas, sem lares, vivendo à margem da sociedade, na solidão, que possamos receber o amparo dos mensageiros do Cristo. Assim também é nosso dever pensarmos com amor, compaixão nos órfãos, idosos, abandonados muitas vezes, que têm todo o direito da nossa caridade. Pai amado, também queremos pensar neste momento aos doentes, nos hospitais, nas clínicas psiquiátricas e de dependentes químicos, que os bons espíritos possam derramar bálsamos salutares sobre os seus corpos e consolações às suas almas, sabendo que as doenças fazem parte das provas das vicissitudes terrestres.
Elas são inerentes à imperfeição da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. Inspirai-lhes a paciência, a submissão à vontade de Deus, dando-lhes força de suportar as suas dores com resignação. Lembremos que Jesus no Sermão do Monte proferiu as bem-aventuranças. Jesus nos fala de dias melhores, nos dá esperança. Aos homens, mulheres, jovens que estão nas penitenciárias, que possam voltar seus olhos para Deus, elevar os seus pensamentos em arrependimento, e um raio de divina luz irá os esclarecer. Que possamos desenvolver a compaixão, a indulgência para com todos, sem julgamentos. Assim como Jesus, que compadecia-se de todos, no entanto, mantinha energia que educa, edifica, disciplina e salva. Aos governantes, aos que detêm poder, aos empresários, que a voz dos espíritos superiores atinja seus corações, para que sejam mais generosos nesse momento de crise, caridosos sem ostentação, que cada um destrua pouco a pouco os altares erguidos pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. Que haja um despertar das nossas consciências, lembrando que esse poder foi dado por Deus para usar em benefício de toda a sociedade. Pai, onde houver guerra, ódios, desafetos, desejos de vingança, que possamos retribuir o bem com o mal, o bem e o belo, com pensamentos otimistas e confiantes na espiritualidade superior que nos ampara. Que possamos entender que os amigos mais cruéis permanecem dentro de cada um de nós, que vitalizamos com nosso orgulho e egoísmo, nossas sombras, que devemos enfrentar com o amparo dos benfeitores, fortalecendo o nosso ânimo e concentrando-se em Jesus, a própria terapia atuante do amor, permanecendo abertos à renovação. Aos suicidas, Pai, que abreviaram suas vidas, que a misericórdia divina possa se estender sobre suas almas, abrandando seus sofrimentos e aproveitando as novas oportunidades que lhes será oferecido pela bondade do Criador. Que a luz dos bons espíritos possam despertar em nossas consciências diante das perspectivas do desequilíbrio ecológico, decorrente da nossa negligência e ganância. O planeta, nossa abençoada escola, sofre a devastação em diversas áreas, como efeito da crise de respeito pela vida, pela natureza, pela Mãe Terra, sendo indispensável que haja uma renovação de conceito em torno da sua preservação. É imediato, é urgente uma educação sobre a responsabilidade ecológica, que todos possam valorizar a água potável, a terra fértil, o ar respirável, a luz, o calor, adequados para nossas vidas, e que os mensageiros do Cristo possam magnetizar as nossas águas, trazendo benefícios salutares a todos. Que nesta crise de saúde que estamos vivendo hoje, decorrente do novo vírus, que desencadeou uma crise de consciência humana e sociológica, possamos despertar nossa compreensão da responsabilidade e do sentido da verdadeira cooperação entre todos os povos. Abençoa, Senhor, os trabalhadores da saúde, que possam estes ser amparados neste momento tão delicado. Aos pesquisadores e cientistas de diversos países que percebam a intuição do alto, segundo a vontade do Pai, para a solução necessária à nossa evolução. E que assim seja. Saudações, irmãos, que a paz do Cristo nos envolva, que nos sintamos acolhidos por Jesus em um momento tão delicado, em que buscamos, através do esclarecimento, à luz da doutrina espírita, o refrigério às nossas almas diante de tantas aflições que enfrentamos. O desconhecimento, atualmente, e faz parte da trajetória da humanidade, o desconhecimento tem nos trazido muitos sofrimentos, desconforto.
é um momento em que precisamos refletir em torno de uma das muitas dificuldades enfrentadas por todos nós. Somos espíritos imortais, não esqueçamos disso jamais. A doutrina dos espíritos nos aclara diante do que realmente precisamos saber. E quando compreendemos, mesmo que com muita dificuldade, que somos espíritos imortais, começamos gradativamente, pé por pé, compreendendo os porquês de todas as aflições que enfrentamos neste vale de dor, que é a Terra, o planeta escola, ou o planeta hospital, ou penitenciária, conforme a nossa compreensão ou até mesmo a nossa aceitação. Trazemos em nossa bagagem espiritual o entendimento equivocado ainda do olho por olho e dente por dente. Diante da proposta da temática da nossa amada Casa Espírita Fraternidade, iremos discorrer hoje falando um pouco de uma das muitas dificuldades do espírito humano, a dificuldade de perdoar. Precisamos muito do exercício do perdão e tomaremos por base um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. O item 8 nos deixa claro dentro da passagem de Jesus, em particular no Evangelho de Mateus, que precisamos compreender quando Jesus nos orienta que nós demos a outra face ao ofensor, que em nenhum momento ele nos sugeriu que nós nos entregássemos docemente ao ofensor, ao agressor, mas que não revidássemos as ofensas. E na vida atual, nos deparamos com muitas dificuldades, e destas, as nossas, em lidarmos com as agressões, com as ofensas, e isso é muito natural e aceitável, diante da nossa condição moral, como espíritos imperfeitos que somos. Então trazemos em nossa trajetória o olho por olho, dente por dente. Observemos que nas nossas dificuldades na vida cotidiana, nos problemas no trânsito, na vida social, na escola, no trabalho, dentro dos nossos lares, nós não conseguimos desculpar pequenas ofensas. Agredimos, revidamos, porque ainda somos espíritos imperfeitos, com muitas dificuldades. E aí nos deparamos com tudo aquilo que é impulsionado pelas nossas dificuldades. Classificamos como os erros ou os defeitos por desconhecermos que na trajetória do espírito da nossa condição, que ainda precisa passar pelas experiências que passamos, nós nos deparamos com todas essas aflições. Em um momento grave que a humanidade vive, muitos de nós, sem tomar conhecimento do que realmente deve ser aproveitado nessas dificuldades, culpamos Deus, responsabilizamos as pessoas, os outros pelos sofrimentos que passamos. E se observarmos dentro do que a doutrina espírita nos ensina, nos orienta, que a cada um é dado segundo suas obras, vamos observar que Jesus é vivo e é presente em nossas vidas. Mas nós temos muita dificuldade em lidarmos com tudo aquilo que o outro, os nossos irmãos, apresentam de dificuldade também. E nós nos colocamos sim na posição daqueles que têm dificuldade, porque somos todos espíritos imperfeitos e precisamos nos situar no planeta. Quando entendemos, conforme é trazido por Kardec na codificação do Evangelho segundo o Espiritismo, tomando por base o capítulo 3, quando buscarmos compreender que em um planeta de expiações e provas, onde espíritos da nossa condição precisam resgatar as suas faltas, os seus débitos de passado, para que possam avançar. Nós precisamos resgatar as nossas dificuldades, nos reconciliar com os nossos irmãos. E aí nós encontramos, diante da lei de reencarnação, uma das maiores provas e propostas de regeneração para a humanidade. Se refletirmos em torno da necessidade de esquecermos através da lei de reencarnação, iremos nos deparar com a misericórdia divina. Diante daquilo que compreendemos de modo imperfeito ou até mesmo equivocado, do que nós compreendemos como justiça,
e buscamos muitas vezes, de modo velado, a vingança, precisamos compreender que este Pai, soberanamente justo e bom, que dentro da sua misericórdia nós encontramos nas portas da reencarnação a maravilhosa oportunidade de nos reajustarmos muitas vezes com os nossos desafetos de passado. E aí encontramos muitos destes no nosso laço consanguíneo. Muitos destes companheiros nas nossas famílias, na condição de nossos filhos. É o companheiro, é a companheira. Muitos destes que talvez, isso não é regra, mas que muitas das vezes tenham sido as nossas vítimas dos nossos equívocos, das nossas escolhas, das distorções da aplicação daquilo que entendíamos como justiça. E ainda hoje nos deparamos com esta realidade que é construída pelo próprio homem. Nós fazemos. Quando reclamamos da sociedade, quando reclamamos dos governantes, quando reclamamos da condição onde estamos, precisamos lembrar que Jesus nos traz, que Jesus nos ensina e nós ainda não conseguimos aplicar. Se a cada um é dado segundo suas obras, tudo aquilo que nós encontramos hoje é resultado do nosso plantio. Então Deus não é injusto. A justiça é divina. Agora, por conta do meu entendimento, eu busco sempre me locupletar ou satisfazer os meus anseios conforme compreendo. E muitas vezes compreendemos de modo equivocado. Então nos conduzimos ainda conforme o povo hebreu conduzido por Moisés, olho por olho, dente por dente. Quando nós encontramos na proposta de Moisés, dentro do que nós entendemos hoje, a primeira revelação das leis de Deus, a humanidade, aquele povo que foi um instrumento que Moisés precisou desta forma de conduzir este povo. Mas para que estas lições, para que estes ensinamentos conduzissem os homens até a vinda do Cristo, quando nos traz a proposta de um Deus de amor. Quando Moisés nos traz, na sua passagem, a ideia de um Deus único e conduz os homens no olho por olho, dente por dente, dentro do perfil que era necessário a esses homens, à época, nós encontramos na humanidade já em construção, na transformação da civilização e da moralidade, nós encontramos na proposta na chegada de Jesus. Mas observemos que da passagem de Jesus à Terra até os dias de hoje, o que nós aplicamos do seu Evangelho? O que nós conseguimos colocar em prática do Evangelho de Jesus nas nossas vidas? Encontramos sob o mesmo teto desafetos, e esta é uma realidade que não está só nos lares espíritas, é de toda a humanidade. Homens e mulheres que se odeiam, pais e filhos que se detestam. E isso não foi Deus que criou. E nós precisamos nos conscientizar que isso é uma condição destes espíritos, habitantes da Terra. E o momento é grave e nos exige a disciplina dos sentimentos, a reeducação dos nossos sentimentos, porque nós somos espíritos que estamos aqui na Terra para nos reeducarmos. Mas voltemos lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguns espíritos, porque estão na condição compulsória, e estes são muitos de nós, veem a Terra, que é um planeta escola, como uma penitenciária. E observemos também que, na verdade, nenhum de nós pode contrariar a lei divina e ir embora, voltar à pátria espiritual, à nossa pátria de origem, sem a devida concessão. Quando chegamos, lamentavelmente, pelas portas do suicídio e abandonamos o corpo físico, estamos infringindo uma das leis divinas. O homem não tem esse direito. E sem essa orientação, sem o conhecimento que o espírito é imortal, continuaremos nos equivocando, continuaremos errando e sofrendo as consequências disso. Então, para muitos espíritos, a Terra ainda é uma penitenciária, sim. Mas, além desse aspecto da Terra ser uma escola a todos nós, que somos alunos e aprendizes de Jesus, nós nos deparamos com esta Terra
com essa escola também a nós como um hospital. Porque somos espíritos enfermos. Dizem os espíritos superiores no Evangelho segundo o Espiritismo. Orgulho e egoísmo, as chagas da humanidade, são enfermidades morais. O orgulho faz com que nós acreditemos que somos superiores ou maiores do que realmente somos. Somos tão pequenos. Espíritos habitando um planeta no segundo estágio. Sabemos tão pouco, somos tão pequenos, olhamos tão pouco aos nossos irmãos. E é por isso que não perdoamos. E não perdoar nos traz consequências tão graves, porque, na verdade, nós estamos em torno da nossa atmosfera psíquica carregados da energia que parte de nós mesmos, que nos adoece, que muitas vezes trazem todas essas sequelas, todas essas dificuldades que nós enfrentamos. E buscamos a cura física, quando precisamos de Jesus para a cura moral. Somos, sim, espíritos imperfeitos. Temos muitas dificuldades. Ainda somos orgulhosos e egoístas em proporções diferentes, mas equivalentes. E essas dificuldades fazem com que, de certa forma, estejamos matriculados nessa escola. E quando nós, buscando através da compreensão, de modo respeitoso às nossas dificuldades, tivermos um olhar mais sensível, sim, nós conseguiremos tratar com mais profundidade as nossas imperfeições. Quando tivermos um olhar mais delicado, sem olhar o outro, olhar a nós mesmos, no espelho da vida, diante de tudo aquilo que a vida nos devolve, e olharmos no que nós somos hoje, no que trazemos em dificuldade, na nossa vivência, na nossa relação, nas dificuldades que enfrentamos com os nossos familiares e amigos e desafetos. Aí realmente nós iremos nos conhecer. Quando por vezes revoltados, muitos de nós bradam: eu gostaria tanto de ser feliz, uma casa melhor, um carro mais moderno, um emprego melhor. Nós temos aquilo que merecemos. E merecimento é lei. Mas nós não compreendemos. E quando não compreendemos, não aceitamos. Nos falta resignação. Mas para isso é aceitável e respeitável que tenhamos desenvolvido a compreensão, mas precisamos buscar o estudo. Não nos cabe mais a fé cega. Não é mais desses tempos. Vá neste ou naquele segmento religioso, ora por mim, faça por mim. Cada um de nós tem que fazer a nossa parte. E existem diversas orientações nos mais diversos segmentos religiosos. Mas quem realmente busca educar-se, quando nós buscamos a progressão do espírito, a educação dos nossos sentimentos, do nosso comportamento, na nossa vida de relação com o próximo, naturalmente, nós seremos seres melhores. Se eu educo os meus sentimentos e busco vencer as minhas imperfeições, aparar as arestas, vencer a minha imoralidade, naturalmente, eu serei sim alguém que briga menos, alguém que ofende menos, que revida menos. Nós precisamos nos conhecer, precisamos respeitar as nossas limitações, as nossas dificuldades. Precisamos compreender que o espírito imortal, ele traz uma bagagem que é de outras experiências encarnatórias, mas que a cada encarnação nós naturalmente deveremos estar melhores. Nós não podemos mais estacionar, não podemos mais nos render às nossas fraquezas, à nossa fragilidade como espíritos. Precisamos buscar no Evangelho de Jesus o refrigério às nossas almas. Precisamos buscar no Evangelho de Jesus a educação, o direcionamento dessas almas que chegam na condição de nossos filhos, os nossos tutelados. Nós temos a responsabilidade com esses espíritos. Apresente o Evangelho de Jesus a seus filhos. Faça o Evangelho no lar. Convide Jesus para fazer parte da sua vida. As frases são lindas, os dizeres são lindos, mas e a aplicação? Dizer que Jesus em breve voltará, em doutrina espírita, nós preferimos dizer que Jesus não nos abandonou. E Ele jamais irá nos abandonar, porque Jesus está no leme.
Precisamos confiar no Cristo, mas temos que compreender que temos que ter a nossa parcela de contribuição. Não se faz nada, não se construi nada no bem sem que haja a participação do homem. E existem histórias, metáforas, que fazem com que nós refletamos. Dentro do planejamento encarnatório de cada um de nós, e observemos que cada um de nós é um universo, dentro da dificuldade que cada um traz. Dentro do planejamento encarnatório de cada um de nós, fizemos acertos. Dentro do nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas. Existem questões compulsórias que fogem ao nosso alcance, às nossas decisões? Sim, porque nós não temos o livre-arbítrio absoluto, porque somos jovens demais espiritualmente falando. Somos espíritos enfermos e ainda desconhecedores de tudo aquilo que diz respeito à nossa condição natural, que é de espíritos. Vivemos uma inversão temporária e uma consciência ainda material, diante daquilo que entendemos. Porque nós estamos vinculados à terra, vinculados à carne, ao corpo físico, e estamos condicionados. E esta condição de espíritos encarnados faz com que, de certa forma, nós vejamos tudo pela condição material. E ainda não conseguimos aplicar o Evangelho de Jesus na sua profundidade. Na essência, nós não nos sentimos ainda espíritos. Nos sentimos ainda, alguns de nós, não todos, é claro, nos sentimos matéria. E alguns ainda defendem, curta a vida porque a vida é curta. O espírito não morre mais. Alguns defendem, a carne é fraca. Sim, se você for vicioso e desrespeitar as leis divinas, não respeitar o seu corpo, o corpo morre. Mas você, espírito, continua. E nós precisamos ter responsabilidade. E essa é a parte que nos cabe. Ter a consciência de tudo aquilo que eu estou fazendo hoje irá repercutir no meu amanhã. Nós não sabemos o momento que nós iremos retornar à pátria espiritual. Se é hoje, se é amanhã, se é depois. Se é na condição do que estamos vivendo por conta do coronavírus, nós não sabemos. Isso não importa. O importante é nós vivermos com responsabilidade. É vivermos com a consciência de que nós estamos construindo o nosso futuro. E nós precisamos ser solidários. Uma dessas provas está aqui diante de todos nós. Precisamos ter a consciência de que nós precisamos construir um futuro promissor. Precisamos pôr a mão na charrua, conforme orienta Jesus, e dar a nossa parcela de contribuição na construção de um mundo melhor. Esse planeta de expiações e provas, passando pelo processo de transição, o mal ainda predomina, mas acaba, porque é um estágio transitório do espírito humano. Seremos espíritos melhores, mas precisamos ter a consciência de que nós precisamos fazer a nossa parte. Não podemos somente orar sem que nós nos envolvamos na construção de um mundo melhor. Temos que orar sim, orar pelos nossos, orar pelos desafetos, não para que Deus ou Jesus nos afaste deles, mas para que nos ensine, dulcifique a nossa convivência, dulcifique os nossos sentimentos, para que nós saibamos lidar e respeitar a dificuldade desses irmãos, porque nós não sabemos se nós talvez não tenhamos as dificuldades estas ou piores. Então nós precisamos ter a consciência disso. Somos responsáveis por isso. E encaminhando o nosso trabalho para o final deste item, que nos sugere que nós não revidemos, que não agridamos os nossos irmãos. Uma frase no final desse item, do capítulo 12, que deve ser para a nossa reflexão, que nos diz o seguinte: voltai os vossos olhos para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Não esqueçamos, somos espíritos imortais. É importante que, diante de tudo aquilo que temos que construir, que nós façamos o nosso melhor, sejamos caridosos conosco, aprendamos a nos perdoar,
para que nós consigamos perdoar os nossos irmãos. Porque se nós não tivermos respeito com a nossa condição, com a nossa saúde, com a nossa vida, como nós poderemos ser com os nossos irmãos? Ora sempre, ora muito, confia em Deus, confia em Jesus. Mas crê que o futuro é promissor e que sempre depois da tempestade haverá bonança. Ora e confia, levanta e segue. Muita paz a todos. Então, agradecemos Jesus, Pai amado, por todas as oportunidades de aprendizagem. Que todos nós possamos nos conscientizar das nossas responsabilidades, dos nossos deveres para ajudar na construção de um mundo melhor, através da nossa reforma íntima, cultivando a caridade e extirpando todas as formas de egoísmo. Assim, podemos auxiliar emitindo vibrações de alta frequência, com nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações no bem, enfrentando os desafios da vida serenamente, confiantes. Jesus está no comando. Não há temor, não há o que temer. Alegrai-vos, disse Jesus. É chegado até vós o reino de Deus. Esse reino está dentro de nós, esperando ser descoberto, ser habitado. Aguarda-nos desafiador. Chegamos até aqui. Vamos dar mais alguns passos em sua direção. Deixa-nos preencher desse amor e concluir nossas tarefas nessa existência sempre com Jesus. Que assim seja.